E que tal? Esse é o canal Território Gremista, chegando aqui no YouTube para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu quero fazer uma breve reflexão, né? Refletir um pouco. Eu gosto disso como torcedor, gremista, fanático, né? Ficar, às vezes, refletindo sobre algumas situações. E hoje, claro, um pouco mais aliviado, vamos dizer assim, né, com as esperanças renovadas de que o Grêmio dá indícios dentro de campo de que vai conseguir sair dessa situação ruim de estar ali ou dentro ou perto da zona de rebaixamento. E para minha felicidade como gremista, tá? Que bom que é o Renato que está conseguindo fazer isso. Que bom que é o Renato. O Renato é, para mim, como gremista, o meu maior ídolo. Meu maior ídolo dentro do Grêmio é o Renato. Não é imune às críticas, já critiquei aqui, já desci a lenha no Renato aqui, né? Mas eu jamais, em hipótese alguma, eu gostaria de ver o Renato sair do Grêmio num clima de derrota, num clima de fracasso. Ou pior ainda, ser rebaixado com o Grêmio. Que bom, é motivo de muita felicidade para mim ver que o Renato está conseguindo recuperar, tá, o Grêmio dentro do campeonato. Falta muita coisa ainda, falta muito ponto, muito trabalho. Eu quero os 45, 47 pontos, mas é preciso reconhecer que a decisão da diretoria do Grêmio foi acertada. Porque eu falei aqui, no outro vídeo, que o Grêmio ele parecia ter uma cartilha própria dele, do rebaixamento, né? Ele parecia ter uma cartilha própria, como aconteceu em 2021. O Grêmio com superávit, o Grêmio com salário em dia, o Grêmio no papel com jogadores para estar pelo menos ali entre os 10 melhores colocados do campeonato. O Grêmio unicamente pela falência técnica e psicológica, pelas trocas de treinadores, o Grêmio acaba caindo para a segunda divisão. Nós estávamos vendo, assistindo esse filme acontecer esse ano. Ainda que com as tragédias climáticas, aí o Grêmio sem casa para jogar, o Grêmio tendo que viajar aí para cima e para baixo, problema psicológico dos jogadores, aquela coisa toda, né? Ainda assim, a gente começa, quando retoma as atividades no futebol, a gente começa a ver o filme de 2021 começar a passar diante de todos nós, torcedores gremistas, novamente. Só que eu entendo que houve um momento ali dessa cartilha do rebaixamento que estava sendo posta, estava sendo seguida à risca. Eu entendo que tem um recorte ali de 3 jogos, né? É o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio tinha o resultado na mão, né? Ia ser muito difícil o Grêmio perder aquele jogo para o Palmeiras, ganhava de 2-0, e o Renato mexe mal no time, ele mexe muito mal, ele praticamente entrega o empate, entrega os 2 pontos para o Palmeiras, e pela primeira vez, eu acho, na história, o Renato ele é vaiado, ele é chamado de burro, mais fortemente pela torcida, né? E com razão, o torcedor com razão faz isso, porque estava havendo ali um vacilo terrível do nosso treinador, e vaia, e chama de burro, e o Renato, ele me parece que ele sente o golpe. Ele sente. Porque depois daquele jogo, o Grêmio tem mais 2 jogos muito bizonhos. Muito. Que foi o Cruzeiro, que foi o Juventude e depois o Cruzeiro. 2 derrotas bizonhas, que o Grêmio já entra em campo derrotado. Ao final daquele jogo contra o Cruzeiro, eu próprio estava convencido. E convencido não, estava quase me convencendo de que sim, parecia ser o final de ciclo do Renato. Parecia. Né? Como treinador do Grêmio, dava a nítida impressão de que o Renato não ia conseguir tirar mais nada desse time e que provavelmente iria cair para a segunda divisão. Ainda que tinha bastante campeonato pela frente. E aí eu acho, e tem que ser reconhecido, porque eu também critiquei muito a diretoria do Grêmio aqui, muito, mas eu acho que ali
a diretoria do Grêmio, ela toma uma providência muito importante, que parece que após esse jogo contra o Cruzeiro, o Renato ele coloca o cargo à disposição ou algo assim, e a diretoria, o presidente não aceitam. Não aceitam e não é que convencem, mas eles reforçam para o Renato que ele é o treinador, que ele é o cara de confiança, ele tinha a sabedoria suficiente para tirar o Grêmio dessa situação, já tinha tirado antes, né? Estavam chegando reforços, ele tinha a confiança da diretoria, tinha a confiança dos jogadores vamos trabalhar, vamos seguir o trabalho, né? Naquele ponto ali, para mim, na minha opinião, pessoal, se o Grêmio troca de treinador, se sai o Renato, eu acho que aí sim o Grêmio praticamente decretava. Era o próximo ato da cartilha do rebaixamento, era trocar o treinador. E a diretoria do Grêmio foi sábia, segurou o Renato e a partir dali parece que o Renato começa a mostrar que sim, ele tinha algo a mais para entregar. Tinha. E que não era ainda o final de ciclo, né? Pode que seja no final do ano, muita coisa pode acontecer, mas eu quero dizer aqui que reconhecer a atitude acertada, a sabedoria da diretoria do Grêmio em segurar, em manter o Renato e ele em ficar. Porque ele sabe que ele tem potencial. O Renato, eu acho que ali ele reagrupa os jogadores, ele trabalha o psicológico dele e o dos jogadores e os resultados começam a aparecer dentro de campo, né? Para mim, o cenário ideal, se um dia realmente o Renato chegar à conclusão que ao final desse ciclo, o cenário ideal para mim, seria o Renato fechar esse ciclo com uma taça, com um título importante. E não podemos duvidar que possa ser esse ano ainda. Não podemos. Nunca. Todo gremista, ferrenho, fanático, assim como eu, ele sabe. Nunca duvide do Grêmio. E nunca duvide da estrela do Renato. Da estrela. Porque o Renato ele não é uma estrela. Tem uma diferença entre tu ter a estrela, tu ser possuidor dela, e tu ser uma estrela fabricada, vendida. Isso aí, depois de um tempo, se apaga. Se apaga. Não é o caso do Renato. O Renato tem uma estrela própria e eu confio muito que ele pode sim, com trabalho, com empenho, com dedicação, se renovando em algumas coisas, deixando teimosias de lado, com os jogadores que ele tem hoje, ele pode colocar o Grêmio, talvez na segunda metade da tabela, entre os 10 melhores colocados e pode sim brigar pelas Copas. Esse é o meu desejo como torcedor gremista. Se um dia o Renato tiver que fechar o ciclo dele, que seja com uma taça. Que seja com uma taça. Falando ainda aqui, as notícias aí que eu acompanhei, as vendas dos jogadores, estou vendo aí muita gente divergindo, pessoal meio dividido. Cara, o presidente falou, aí também eu dou razão para a diretoria do Grêmio, falou que tem que vender. Teria que vender jogadores, teria que reforçar o caixa e aí não tem o que fazer, né? E a gente ficar dando opinião aqui se é certo ou errado, valores, coisas, eu não tenho, né, o mínimo conhecimento de causa a respeito disso aí para criticar ou para elogiar. Eu só sei que o presidente falou que tinha que vender, né, para poder pagar as contas, para poder segurar, né, as contas desse ano e do ano que vem, teria que vender e pelo jeito vai vender mesmo. Parece que já vendeu o menino lá, o Gabriel Mack, o Gustavinho, Nathan Fernandes, eu acho que também estão ali, né, tá chegando proposta, tem negociação. Eu acho que hoje, aí sim, falando em vendas, eu acho que hoje o Grêmio não pode correr o risco de perder jogadores, por exemplo, como Vila Sante, como Cristaldo, Soteldo, Para mim, o próprio Pavon tá jogando bem. Esses jogadores, sim, eu não gostaria de ver sair do Grêmio hoje. E aí temos esse jogo importante amanhã vamos falar mais sobre isso aí, né? E a última notícia aí que eu vi que parece que o Renato vai mexer no esquema de novo. Ele vai mexer, vai voltar vai desmanchar o 3-5-2 e eu não vou criticar de antemão. Da outra vez, eu acho que foi contra o Corinthians, contra o primeiro jogo lá pela Copa do Brasil contra o Corinthians, o Renato mexe no esquema, ele vai com 3 zagueiros, eu fiquei temeroso, né? Tava achando que poderia dar problema aquilo ali, não, o Grêmio fez uma partida direitinho lá, foi bem, competiu, brigou com raça, com vontade, arrancou na marra, um empate lá com o Corinthians, era para ter ganhado o jogo, né? Mas arrancou, a gente sabe o quanto é difícil
jogar lá dentro da casa deles. Mas o Grêmio conseguiu um bom resultado lá e vamos ver amanhã. Vamos esperar para ver o que o Renato vai colocar em campo. Tô confiando, tá? Tô confiando que amanhã vamos arredar o Corinthians. Embora, eu repito, reforço, o meu desejo hoje é os 45, 47 pontos. É se livrar de vez dessa zona de rebaixamento e depois o que tiver nas Copas aí vamos brigar. Né? Mas o Corinthians, para mim, é questão de honra tirar. É questão de honra. Vamos esperar amanhã para ver o que acontece. Forte abraço. Até o próximo vídeo.